Querendo fazer uma atividade legal com o seu filho, que crie na cabecinha dele a aproximação respeitosa com os alimentos, inclusive é com aqueles alimentos que geralmente ele recusa, que até ele fala, mãe, eu não quero isso. E se você tivesse a oportunidade de estar comigo, você não, desculpa, a sua criança em uma oficina online, isso mesmo, você vai trazer alguns alimentos que ele gosta e alguns que ele não gosta. E, gente, eu vou te confessar que várias vezes eu vi mães chegando a chorar, porque elas viram o seu filho comer pela primeira vez alimentos que ela já tinha tentado de tudo. E quando eu falo de tudo mesmo. Tinha chantageado, tinha oferecido recompensa, tinha levado no parquinho, tinha oferecido um chocolate depois, e mesmo assim a criança não comia. E quando ela aceitou fazer esse desafio comigo de uma oficina online, gente, a criança se abriu para experimentar, gente. A mãe chegou a chorar e eu chorei junto, porque a gente fica emocionado, porque a gente estava ali no meio da brincadeira, aí eu incentivando a criança, falando com ela, aí eu falei assim, cheira, agora vamos colocar na pontinha na língua. Na hora de colocar na pontinha na língua, a criança fez... engoliu, gente. Ai, gente, eu comecei a chorar também, porque é exatamente isso. Toda vez a minha reação. Eu tento fingir naturalidade, porque eu já tô acostumada com isso. Mas, gente, eu não consigo, porque pra mim, cada criança é uma criança. Porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, você tá tão acostumado com isso que não te gera emoção. Pelo contrário, saber que através de uma metodologia minha, que eu me dediquei, fruto do meu trabalho, eu consegui fazer uma criança se abrir para um novo alimento, gente, é gratificante. Porque eu faço meu trabalho com todo o amor do mundo. Quem me conhece sabe, gente, eu adoro crianças, sou apaixonada mesmo. Na igreja as crianças começam a interagir comigo, aí eu não sei se eu presto atenção nas palavras do Senhor ou na criança, gente, porque na hora que eles começam a sorrir pra mim, eles ganham meu coração. E em qualquer lugar, eu sempre interajo muito bem, porque isso pra mim é natural. É coisa assim que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas claro, você é uma nutricionista que atende bebês e crianças. Não, isso vem, gente, de muitos anos. Para quem não sabe, eu sou irmã mais velha, então eu, de fato, aprendi muitas coisas ainda jovem. Por exemplo, com 12 anos eu dava banho na bebezinha recém-nascida, que é a minha irmã caçula, que hoje está com seus 18 aninhos. Então, eu aprendi a contar história para ela e para nossa outra irmã. Eu aprendi a cuidar da alimentação, fazer higiene, tudo isso. Então, para mim é algo natural. E não só com elas também, gente. Todas as crianças sempre se encantaram comigo, porque é algo leve. Inclusive, para quem não sabe, gente, um dos meus sonhos de infância era ser professora. Mas hoje eu falo assim, quem disse que eu não sou? Porque é professora de alimentação, gente, eu cuido da alimentação, então para mim isso é natural. Então por isso eu te convido, vem comigo, vamos dar uma oportunidade para o seu filho aprender a comer. E outra coisa, gente, se vocês souberem o quanto pode ser transformador para você, melhor, porque você vai ter a oportunidade de saber. Pelo menos dessa vez eu tentei fazer da forma correta. Pelo menos dessa vez eu dei um sim. Porque às vezes é isso, você estava precisando de uma oportunidade para se abrir para a alimentação do seu filho. E às vezes eu sei também que algumas pessoas têm resistência por ser online. Mas calma, gente, traz o mesmo resultado. Se vocês têm dúvidas, eu te apresento vários áudios, vários depoimentos que eu tenho. Uma coleção, para ser sincera, dos meus pacientes que eu já atendi. Estou aqui desde 2020. Cuidando da alimentação dos pequenos. Me formei um pouquinho antes, mas antes eu cuidava da alimentação escolar, que também era dos pequenos também. E foi lá que eu comecei a sentir que eu queria estar junto com os pequenininhos, não só apenas naquela parte lá de mais burocrática de documentação, não. Eu queria colocar a mão na massa. Aí, pronto, meu coração se encantou em 2020. Eu falei assim, não, é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a focar e estou aqui. E por isso eu te convido, vamos juntas fazer o seu filho embarcar na jornada da emoção de aprender a comer, de aprender a comer todos os alimentos de forma tranquila e gentil, de uma forma divertida e que de fato gera transformação positiva, tanto na sua vida, mas na minha também. Porque pra mim, gente,
É gratificante ver uma criança aprendendo a comer com base nas minhas metodologias, nas minhas técnicas. E a base mesmo do meu atendimento é o amor que eu tenho pelos pequenos, porque eu sou completamente apaixonada em crianças. Já não é à toa, gente, que eu pensei bastante antes de me tornar mãe, porque eu disse pra mim, se não for pra mim ser uma mãe maravilhosa, eu nem quero. E estou aqui hoje, gente, enquanto tô gravando esse conteúdo pra vocês, passeando com a minha pequena. Olha só. Então, vamos finalizar, porque, gente, quando eu começo a explicar, é muita coisa. Então, vem comigo e não deixe para depois, porque pode ser que quando você tentar novamente, eu já não vou conseguir atender, porque eu abro poucas vagas para as oficinas online, porque me demanda um pouquinho mais de tempo, de planejamento, porque não vai ser uma consulta, vai ser um momento, mas eu tenho que pensar numa atividade que vai gerar transformação para você. Então, vem comigo e já garanta a vaga do seu filho agora mesmo.